Mas vamos seguir o barco aqui e ter fé, né? Nós temos aqui o Padre Reginaldo Manzotti. Ele é sacerdote, escritor, cantor, compositor e apresentador de programas de rádio e televisão. Quero uma salva de palmas com muita fé para o nosso querido padre. Tudo bem, padre? Reginaldo, boa tarde. Boa tarde, um prazer, Daniel, um abraço, Emílio, Sami, Rogério, André Alba, André Marinho, Vitor, é um prazer estar com vocês, viu? E com todo mundo ali no pânico. Isso. É isso aí, para todo mundo em pânico, né? Todo mundo todo mundo aí buscando uma palavra legal, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E hoje é dia do padre, né? Eu nem sabia que tem o dia do padre. Tem Dia do Padre, pelo nosso São João Maria Vianney, que é o protetor e é o exemplo dos padres, e por isso, sendo o dia dele hoje, se celebra hoje o Dia do Padre, que também foi celebrado no domingo, mas oficialmente é hoje, dia 4 de agosto. Pô, bacana. Pô, a gente tá nesse momento, né, que eu busco a Torá, mas eu gosto de todas as religiões, inclusive elas são bem parecidas, né, o judaísmo, o cristianismo. O que acontece quando tem uma pandemia? Segundo a Torá, fala que você precisa olhar muito para dentro, né, e a pergunta sempre é por quê? Por quê? E não é por quê, é o que a gente pode fazer. Baseado nisso, padre, o que se fala dentro da religião católica e o que a gente pode fazer nesse momento? Olha, a pandemia realmente nos pegou num momento em que fez com que todo mundo tivesse necessariamente que parar. E a grande pergunta é, Deus mandou essa pandemia? Deus não mandou. Deus permitiu. É uma diferença. Porque Deus é sumamente bom. Então, daquilo que é sumamente bom não vem o mal. Mas Deus permitiu. E o ser humano é chamado a fazer uma pergunta, para que isso está acontecendo? Quais são as lições a serem tomadas? No início, todos nós achávamos que seria muito rápido, que passaria rápido e não passou. Nós estamos há mais de 4 meses. E depois do medo, agora vem o pânico, vem o receio da pessoa ser contaminada e também o receio da insegurança econômica do que vai ser. Então eu tenho percebido que as pessoas passaram do medo agora por uma depressão, por uma intolerância muito grande, e eu escuto isso no rádio constantemente, e de uma agressividade. E são todos sentimentos que o ser humano está tendo que lidar. Eu sinceramente não sei se passada a pandemia nós teremos aprendido a grande lição, ou as lições que a pandemia tem nos dado, como, por exemplo, essa consciência de casa comum. Não basta eu estar bem, o outro tem que estar bem para que eu esteja bem. Foi preciso um vírus para se fazer esse tipo de reflexão. Mito, né? Você sabe que, falando nisso, né, de Deus, tal, eu gosto dos filósofos, tem os filósofos eclesiásticos, né, Santo Agostinho é legal, sim. Tem o Boécio também, o Severino Boécio, tal, e ele fala o seguinte, ele fala, mas se Deus é tão bom, por que ele deixou o vírus acontecer? Porque a gente tem o livre-arbítrio, né, que é, a gente não é simplesmente um fantoche que está aqui, a gente tem a iniciativa, e a gente pode fazer o bem ou mal. Isso é bacana na filosofia do Santo Agostinho. Bonito. Então a gente tem a liberdade de tomar os nossos rumos, né? Da gente ter a direção da nossa vida. E isso é difícil. Foi uma das grandes dádivas de Deus nos fazer com o livre-arbítrio e nos deixar, porque o livre-arbítrio ele é neutro, ele não é ruim nem bom. Agora, a partir do momento das escolhas, nós não somos, de fato, marionetes na mão de Deus. E Deus é capaz de suportar até os nossos próprios erros. E nesse contexto, nós estamos vendo tragédia em cima de tragédia. A própria tragédia que nós estamos vendo, que é o coronavírus, que é a pandemia, e as pessoas ainda usando esse momento para superfaturar respiradores, superfaturar remédio, o que mostra que o ser humano é cabeça dura, ou bicho teimoso, que não aprende as lições, mas do outro lado é natural, e eu percebo isso, um aumento gradativo de pessoas numa busca de Deus. Nos momentos difíceis, seja na peste, na guerra, na fome,
o ser humano acaba indo para a sua essência, aquilo que é essencial. E, de repente, a gente percebeu que viagem não é mais essencial, que é família, todo mundo teve que voltar para a família e teve que voltar para aquilo que é essencial, que é a viver. O padre falou que as pessoas estão com mais ódio no coração, né? E eu tô vendo um tribunal, a gente tá vendo isso em rede social pra caramba. Por que você acha que acontece esse sentimento e o que falta para as pessoas para elas irem buscar tanto ódio ao invés do amor? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu percebo assim, as pessoas primeiro não fazem a experiência da misericórdia, no sentido de que você não se sente amado. O ser humano, e no mundo nós não nos sentiremos amados. Essa experiência de Deus é que pode nos sentir que somos especiais, porque nós somos amados por Deus. Deus nos quer bem. E quando alguém não tem essa experiência de ter a consciência, eu fui concebido por Deus no amor, ela se torna medíocre e torna-se a medida, o juiz do outro. E isso é perigosíssimo. Então, nós estamos vendo uma intolerância, uma polarização muito grande, e isso é porque a pessoa não se tem nas mãos. Então, eu julgo, eu condeno e, se possível, eu queimo na fogueira. Mas, na verdade, é uma fuga de si mesmo. É fuga dos seus fantasmas e de seus demônios internos. É a falta de amor próprio, né? Não, é falta de amor em Deus. Sim. O Boécio falava isso. O Boécio, ele foi senador e tal, e ele é desses eclesiásticos. Ele falava o seguinte: o que a gente tem que ter na vida é a sabedoria e o amor de Deus. É aí que está a felicidade. Só que a gente acha que a felicidade é estar num carro, é estar num negócio ou no bonito, outro, ou depositar a frustração sua em alguém. É estar num negócio tal. Quando você tem um negócio com a pandemia, você começa a reavaliar os valores. Você fala, porra, mas nem precisava é isso disso. A minha vida? Real. É esse que é o buraco que você tem, que são dos desejos. Sim. Porque o desejo, ele sempre vai ser um buraco. Quando você tem a sabedoria e o amor a Deus, você encontra realmente o caminho. Te prende. Mas é difícil pra caramba. Não é exercício fácil, não. Hein, padre? Mas é um exercício que quem não faz pelo amor acaba fazendo pela dor. Eu sempre digo que há sempre o caminho de retorno. E há pessoas que vão ter que fazer pela dor. Mas é melhor que seja pelo amor. E eu diria que a pandemia pode nos ensinar a sermos mais contemplativos, a contemplar nas pequenas coisas aquilo que realmente faz a felicidade de uma pessoa. E a pandemia pode nos dar lições maravilhosas. Quantas pessoas não diziam antes, eu quero um tempo da família? Tem gente que falava em ano sabático. Por bem ou por mal, todos nós nos voltamos para a família, mas isso foi um voltar só físico ou foi um voltar de coração? É assustador, e eu digo como padre, perceber que a pandemia fez, às vezes, os casais, olha o índice de pessoas que estão pedindo divórcio. Como refletir isso? Porque as pessoas eram ruins? Não, porque as pessoas não se conheciam ou deixaram de se conhecer. Então, eu creio piamente que essa fome de Deus, essa sede de Deus, as pessoas começaram a perceber agora, começaram a se dar conta, mas nem todos, infelizmente. Boa. Padre, eu tenho... Pois é. Não, eu gosto muito do seu trabalho, eu também não sou católico, eu não sigo exatamente os preceitos católicos, mas me sinto uma pessoa com uma certa espiritualidade. Tem um momento, né, se a gente olhar a história, a igreja se envolveu em política há muito tempo. Eu queria saber qual que é a sua visão. A igreja deve se envolver em política? Não deve? Só pontualmente? Hoje você tem, aí não estou falando, a gente tem uma bancada evangélica, por exemplo, grande, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas como pessoa. Olha, eu diria para você, com certeza, Sami, né? Sim. Sami. Esse. E é para todos que estão acompanhando. Nós temos uma visão muito equivocada entre profano e sagrado. É como que o mundo fosse profano e as coisas sagradas estivessem dentro da igreja. É um perigo fazer essa distinção. Por que é um perigo essa distinção? Porque é como se nós disséssemos assim, a igreja cuida das suas sacristias e do rebanho quando está dentro da igreja e fora, não me importa. Não existe isso. Ou você é cristão 25 horas por dia, ou você não é nada.
Ou você é uma pessoa temente a Deus, ou você é um saco de batata. Então, não dá para você querer separar aqui eu sou... Nós não somos gavetas, é o todo. E o reino de Deus é todo. Mas, padre, desculpa te interromper, mas você sabe que tem o cristão à la carte, né? A gente só pega os mandamentos, a gente pega você escolhe só o couvert. Só o couvert. Tem os cristãos que eles gostam de ler a Bíblia com aquele famoso errorex, sabe? Nem sei se existe mais. Algumas coisas ele apaga porque não quer entender. Isso aí. Mas a igreja, nós não somos partidários. Há uma clareza muito grande. Mas nós fazemos política. A política, por excelência, nós não podemos nos esquivar, porque é no mundo político que se tomam as decisões. Então, como igreja, nós temos uma voz para colocar os nossos pontos de vista, seja nessa que eu chamo, né, de uma agenda positiva em prol da vida, em prol, em todos os sentidos, do ser humano, valores da família, valores que são importantes para todos nós. E isso tem a ver com a política. O que nós não somos é partidários. E toda vez que a igreja se torna partidária, ela perde, o povo perde e o próprio candidato perde. Porque o povo tem esse senso de não misturar as coisas. Mas isso não nos faz ser alienados. Sim. Nós não podemos ser alienados. É diferente você querer fazer um movimento para eleger tal. Isso nós não fazemos, mas sensibilizar, criar senso crítico, ser profeta, essa é a nossa missão também. Sim, há muito tempo quem cuidou de pobre era a igreja, sim, até hoje, sim, né? Se a gente for pensar bem, os grandes trabalhos sociais, no final da ponta é a igreja que está fazendo. É sempre... Só em plena pandemia, eu fiz uma live solidária, nós arrecadamos mais de 100 toneladas de alimento. Nós estamos no meio da pandemia, eu posso dizer, não estou falando só em causa própria. A Igreja Católica, ela está sendo ponta de lança e outras comunidades, outros irmãos também na fé. Estamos na ponta realmente fazendo esse trabalho caritativo, esse trabalho de promoção humana. Isso é uma verdade. Pois não. Marinho quer fazer pergunta? Bom, padre, só fazer um depoimento breve, pessoal aqui. Desde que eu retornei ao programa, passei a grande parte da pandemia, pelo menos no início, com a minha família no Rio de Janeiro, mas desde o meu retorno, eu acabei tecendo aqui algumas opiniões que são impopulares com a maioria da audiência prestigiosa do nosso programa. Eu queria dizer que, ainda assim, eu prefiro um ambiente de críticas do que a hegemonia de narrativa e de discurso. Eu prefiro um mundo que seja polarizado, por mais que seja mais visceral, do que um mundo que fale em uníssono. E eu queria saber, para as pessoas que normalmente se encontram sob a lupa do público, sendo julgadas sempre que, a cada segundo que estiver no ar, qual é a sugestão que você tem que a gente pode se socorrer em algum preceito para você se fortalecer e saber e ter convicção de que você está no caminho certo e seguir adiante? Que é uma bênção. Uma bênção. Por favor. Marinho, eu entendo muito bem o que você está dizendo, porque eu vivi muito isso esse ano. Eu estive envolvido em muitas circunstâncias e que do dia para a noite eu fui acusado, condenado e absolvido. Mas eu tive que viver esse momento terrível. Eu digo para você, eu rezo pelos meus inimigos. Uma oração, eu digo para você, que é uma de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. É uma oração, parece cumprida. Eu até posso depois encaminhar pela minha equipe para você até uma medalha de São Bento. Mas a oração é aquela que nos protege. E eu diria, a oração para mim funciona como me blindar. E depois, como que eu curo as minhas feridas? Buscando na minha consciência. Então, a melhor forma é você estar em paz com Deus e consigo. Que vai agradar todo mundo? Nem nosso grande mestre Jesus agradou, tanto que terminou na cruz crucificado como um ladrão. Então, a consciência em Deus e em si mesmo é fundamental, Marinho. Toda unanimidade é burra, né, padre? Toda unanimidade é burra e não há um travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. E
E isso eu posso dizer que eu tenho, mas eu vou me socorrer. E a vaidade? Aí, e a vaidade? E a vaidade? A luxúria, a vaidade, a piscina com borda infinita. A vaidade. Sim. O Salomão. Eu sou privilegiado. As pessoas têm muita... Hoje em dia, a vaidade é um negócio que tomou conta a vaidade é difícil. De controlar. O Salomão, tudo é vaidade. Tudo que você faz é pela vaidade. E agora a vaidade de ter razão. E o rei mais rico. De estar bonito na fita, de ser o mais famoso, o mais rico, o mais simpático, o com maior número de seguidores. O popular. Isso aí, padre, o curtido, é o um perigo. Isso é um perigo, não é, padre? Com certeza. Como dizia o livro do Eclesiástico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas nós temos também, eu tenho muito receio da falsa humildade. Ela é tão perigosa quanto a humildade. Santa Teresa, você falava dos eclesiásticos, Santa Teresa d'Ávila, uma doutora espanhola, ela alertava muito sobre o perigo da falsa humildade. A falsa humildade é aquela em que a gente se diminui para receber o meritório. Então, eu me faço de não capaz. Eu acredito na humildade, que vem de humus, o melhor de nós. Mas ter consciência dos seus talentos é um ato de amor a Deus e ter consciência das fraquezas. Então, apesar da vaidade, eu vejo um grande perigo hoje, a falsa humildade. Então, como eu tenho uma falsa humildade, inveja, eu gosto da palavra inveja. A inveja é tenebrosa, é perigosíssima. Tanto é que foi a inveja que seduziu os pais no paraíso. A inveja, nós temos que afugentar. Eu sempre digo, Senhor, livre-me de ser invejoso, mas livrai-me dos invejosos. Sim, que são os pecados capitais, né? Os pecados que a gente tem que estão sempre ali sempre ali. E outra coisa que a gente tem que aprender também é pedir desculpa, é se desculpar honestamente. Por quê? Porque a gente não é dono da razão, se bem que tem um livro aqui que a gente dá aqui, viu, padre? Nós temos aqui uma coleção maravilhosa, aqui, ó. Temos aqui O Dono da Razão. E O Guardião da Moral. Tem muitos hoje em dia. Então a gente tem esses livros. Isso. Que julgam os outros. Desses xiitas. Tenho muito medo. Mas a gente precisa saber também saber se desculpar quando você está errado, né? É um princípio. A gente não é perfeito, não existe ninguém perfeito nesse mundo, ser humano. É isso aí que a gente falou. Nós somos falhos por natureza, né, padre? Mas normalmente quando eu sou católico praticante e eu me socorro geralmente no Credo dos Apóstolos, que é curtinho e tem sempre tudo está contido ali. Eu queria muito ouvir sua opinião sobre o Credo dos Apóstolos. Olha, eu sempre digo que há orações e orações. E realmente o credo é uma profissão de fé, que é o crer em Deus Pai Todo-Poderoso, para quem não sabe, é uma profissão de fé que tem um poder libertador muito grande. E nesse aspecto, eu diria que a oração, seja qual for, o Pai Nosso, que é o ensinamento de Nosso Senhor, os devotos de Nossa Senhora, Ave Maria, a oração como tal, fórmula ou espontânea, ela nos leva a um diálogo amoroso com Deus. Isso é fundamental. A pessoa que se conecta com Deus, ela não deixa brechas. O grande problema nosso é que é como uma casa. Eu estou falando de família porque nós estamos vivendo isolamento em casa. Nós vamos deixando brechas, uma goteira aqui, uma rachadura ali, e como entra a umidade, se nós deixamos brechas no nosso pensamento, na nossa vida, que não selarmos com Deus, essas brechas vão tomando conta. O inimigo vai se apoderando da nossa vontade, dos nossos desejos. Eu, infelizmente, atendo no rádio quantas pessoas aumentou o índice de suicídio. Pessoas que se mataram ou que estão com pensamento suicida. Eu percebo uma mudança de comportamento. E eu sempre vou nesse caminho. Qual a brecha que você está deixando na tua família? Qual a brecha na sua vida sexual, na vida profissional, que você não fechou? E o inimigo vai, como uma água entra nas frestas, o inimigo entra na nossa vida. Pô, padre, eu queria agradecer esse papo bacana aqui, ó. Deu até uma... Deu uma acalmada, viu, padre? Obrigado. Obrigado aí pelo papo. Ó, vai ter uma live do padre, vai ser sexta-feira, dia 7 agora,
às 7 da noite, no canal do Padre do YouTube, que é youtube.com/Padre Manzotti com 2 T's. É isso, Padre? Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Porque eu fiz a live das mães e foi um sucesso, depois eu fiz o Arraiá do Seu Vigário, também foi maravilhoso, e os pais ficaram meio enciumados. Espera aí, você faz para os outros e para os pais. Então nós estamos preparando, e está muito bonito, viu, Emílio? E nós estamos fazendo com fotos, vai ter fotos do Brasil inteiro, estão mandando histórias inspiradoras que eu quero contar esses pais, que geralmente se fala das mães, mas tem muito pai, e por exemplo, contando um fato de um pai que não tinha o que fazer, trabalhava o dia inteiro e ele cuidava da filha. O que ele pôde fazer, ela dizia, eu me lembro meu pai construindo uma muleta para mim com bambu, e a imagem que eu tenho do meu pai, lutador, trabalhador. Então eu quero valorizar os pais, quero valorizar os homens. Parabéns a vocês, a quem é pai aí, os oficiais e os extras oficiais também. Legal, Padre. Vai ser sexta-feira, dia 7 às 7 horas da noite. Então, entra lá no YouTube, já coloca lá o sininho lá, que toca aquele sininho, youtube.com/Padre Manzotti com 2 T's. Obrigado pelo papo, obrigado pelas palavras. Sempre é bom a gente se conectar aí com a espiritualidade, sempre é bom, porque a gente tá meio desligado dessas coisas, tá muito materialista. Obrigado, viu, Padre, pelo papo. Eu que agradeço a você, Emílio, Daniel, Sami, Morgado, o André, o Marinho, o Vitor, e queria só dizer uma coisa, a todos que estão acompanhando, a tempestade vai passar. A pandemia vai passar. Que ninguém entre no desespero, tenha esperança. E quando passar, que nos encontre pessoas melhores do que quando entramos. Que todo esse tempo nos faça buscar aquilo que realmente nos fortalece e nos faz seres humanos. Obrigado a vocês, um prazer participar do Pânico. Obrigado, um abraço, Padre. Valeu. Legal. Padre Manzotti bateu um papo aqui com a gente.